Eu me lembro da primeira vez que eu joguei The Legend of Zelda. Eu tinha comprado um emulador de Nintendo 64 em uma banca e tinha, sei lá, uns 150 jogos no CD. Mas eu não reparei em Zelda de primeira no meio daquele tanto de jogos. Até que um dia eu fui na casa de um amigo meu e eu levei esse emulador e ele falou: "Nossa, você tem The Legend of Zelda aqui." E eu fingindo que sabia o que era, disse pra ele: "É claro que eu tenho The Legend of Zelda. É óbvio que eu tenho The Legend of Zelda." Mas na verdade eu não sabia o que era The Legend of Zelda. Eu só fui descobrir quando eu vi ele jogando mesmo. Então, depois daquele final de semana, eu cheguei em casa e fui jogar The Legend of Zelda. E meu amigo, o jogo me impactou diferente, pois tudo que eu conhecia de videogame era jogos de luta e futebol. Eu ia na casa dos meus amigos e eles só jogavam... Eu ia jogar alguma coisa com meu tio e a única coisa que ele jogava era... Eu ia na lan house e a única coisa que as pessoas jogavam era... Então, quando eu vi que um jogo de 98 tinha toda aquela complexidade, todas aquelas camadas nas histórias, a criatividade nas dungeons, a maneira na qual o jogo passava as sensações, tudo me encantou. E então Zelda se tornou o meu jogo do coração. Eu me lembro também quando assisti um filme do Estúdio Ghibli pela primeira vez. Eu tinha uns 6 ou 7 anos e o filme era A Viagem de Chihiro. Eu já tinha visto outros animes antes, eu acompanhava Dragon Ball, era super fã de Pokémon, Beyblade, Digimon, basicamente todos os animes que passavam na TV naquela época. Mas eu nunca tinha visto nada como A Viagem de Chihiro. Tudo me parecia fantástico demais naquele filme. Eu tive um sentimento de descoberta, de um mundo incrível, que tinha seus momentos belos, mas que também era perigoso. O filme tratava de vários assuntos nas entrelinhas, na qual eu não percebi quando eu era criança. Mas depois que eu assisti novamente quando adolescente, o filme ganhou outro significado. E toda vez que eu assistia o filme novamente eu descobria algo novo, e tudo ganhava mais um novo significado. E é por isso que Viagem de Chihiro foi tão marcante para mim. Com o sucesso da adaptação do Mario para os cinemas, foi aberto um leque de oportunidade para a Nintendo fazer outras produções de filmes. Se você não mora debaixo de uma rocha e não tem acesso à internet, você viu que The Legend of Zelda vai ganhar uma adaptação em live action. E eu, como fã de Zelda, fico triste e feliz ao mesmo tempo. Na verdade, eu fico triste, preocupado, feliz e com medo ao mesmo tempo. Antes rolavam boatos de que a Illumination poderia estar trabalhando em uma adaptação de Zelda para os cinemas. Eu também não gostava dessa ideia da Illumination trazer o Zelda para o cinema, mas é muito melhor que a ideia de fazer um live action. Então, como todo fã de Zelda e como um ator, na verdade eu não sou tão ator assim porque eu trabalho, eu fiquei imaginando como seria a adaptação perfeita de Zelda para os cinemas. Até que um dia eu estava vendo Princesa Mononoke na Netflix e eu pensei, e se o filme de Zelda fosse feito pelo estúdio Ghibli? E pensando nisso um pouco mais a fundo e pesquisando, eu decidi trazer esse vídeo para vocês. Eu gostaria que vocês imaginassem comigo, como e por que uma adaptação de Zelda seria perfeita se fosse feita pelo estúdio Ghibli. O estúdio Ghibli é conhecido por sua arte e animação deslumbrante, que frequentemente apresentam paisagens detalhadas, personagens carismáticos, uma paleta de cores rica. Essa abordagem artística se alinha perfeitamente com o mundo vibrante e diversificado de Hyrule. Com certeza essa direção criativa daria vida aos locais, personagens e criaturas de The Legend of Zelda de uma maneira mágica. Um exemplo do que poderia ser feito nessa parte de ambientação e construção de mundo é o que foi feito no filme de Princesa Mononoke. O mundo desse filme é tão vivo, é rico, é imersivo, eu realmente gostaria de ter mais conteúdos desse universo. Eu adoro como nesse filme eles conseguem passar um mundo folclórico e mágico, que tem seus próprios costumes, quase que sua própria cultura. Na verdade, eles têm a sua própria cultura, e isso é muito incrível. E é assim que eu imagino Hyrule. Na minha opinião, é disso que o mundo de Zelda precisa para ser apresentado para nós. Eu sinceramente acho que Breath of the Wild tem inspirações em Princesa Mononoke. Se você parar para analisar o primeiro trailer de Breath of the Wild, onde o Link tá correndo no cavalo e sendo perseguido por um inimigo, é exatamente igual uma das primeiras cenas de Princesa Mononoke, onde temos Tatarigami, um dos deuses da floresta, invadindo o espaço dos seres humanos.
Os coqueris de Breath of the Wild me lembram muito os espíritos da floresta de Princesa Mononoke. Até mesmo o braço amaldiçoado do Ashitaka deve ter sido inspiração direta para o braço do Link em Zelda Tears of the Kingdom. E claro, o filme deveria ser feito em animação 2D. Sim, eu acho que o Estúdio Ghibli tem sim a habilidade de fazer um filme 3D, mas eu acho que isso não se aplicaria tão bem para essa adaptação de Zelda que eu estou imaginando. E como eu costumo falar, a animação 2D é o charme do Estúdio Ghibli. Mas para o universo de fantasia, entre aspas, dark, que nós temos em Hyrule, a animação tradicional do Estúdio Ghibli seria muito melhor. Elas são cheias de detalhes, e cada detalhe parece que foi minimamente pensado para estar ali. Eu acredito que essa direção artística e esse carinho que o Estúdio Ghibli tem com suas animações seria perfeito para Zelda. Eu recentemente vi até um vídeo aqui no YouTube onde alguém imaginou se o filme do Zelda fosse realmente feito pelo Estúdio Ghibli com inteligência artificial. E cara, eu achei que foi algum projeto cancelado quando eu vi pela primeira vez. Depois que eu me dei conta que era feito por inteligência artificial e ficou perfeito, combina muito bem. Eu acredito que nem preciso falar mais nada sobre direção artística, então vamos para o próximo aspecto. O Estúdio Ghibli é famoso por contar histórias emocionantes e profundas que exploram temas mais complexos, como amizade, coragem, ecologia, moralidade e afins. O primeiro filme que eu vi do Estúdio Ghibli, como falei no começo, foi A Viagem de Chihiro, e é um filme incrível. Lembro de assistir quando criança e só achar um filme maneiro mesmo, mas depois que eu assisti ele um pouco mais velho, eu comecei a entender o que estava nas entrelinhas. O que o filme falava sobre amadurecimento pessoal, sobre identidade, a crítica ao capitalismo, a poluição ambiental, e eu acho que The Legend of Zelda também tem uma rica mitologia e personagens icônicos que prestam bem uma narrativa mais profunda e reflexiva. Essa adaptação poderia explorar o caráter do Link, a relação com a Zelda, a luta contra o Ganon, os diferentes povos e culturas que vivem em Hyrule. Mais uma vez, pegando um exemplo de Princesa Mononoke, eu acho que o Ashitaka é um bom exemplo de como o Link poderia ser. Não um cara legal, entusiasmado, que fica fazendo piadas o tempo todo, mas uma pessoa mais calada, centrada, serena, corajosa e destemida, que faz o que precisa ser feito e que luta pelo certo. Explorar isso no Link seria muito interessante. E se o Estúdio Ghibli optasse por fazer uma adaptação baseada em Ocarina of Time, eles poderiam explorar o amadurecimento de Link, uma criança que tem que lidar com o fato de ser o salvador de Hyrule tão cedo. Falar sobre o peso das suas responsabilidades e o fato dele basicamente perder a sua infância em prol de Hyrule. Eu acredito que isso traria uma camada a mais para o Link. Assim também como poderia ser uma questão explorada na Zelda, que desde jovem já sabia da sua incumbência como princesa e do seu dever com Hyrule. Mostrar o que ela precisa ou precisou sacrificar em prol de ser uma princesa, e mostrar também quão forte ela é, como ela luta suas batalhas, a maneira na qual ela pensa. E sinceramente eu acho que a Princesa Mononoke seria um ótimo exemplo de como a Zelda poderia ser. E se o Ganon for robusto e sexy como no Tears of the Kingdom, pra mim já tá ótimo. Hyrule é um lugar fantástico, eu já mencionei isso aqui nesse vídeo, mas eu acho que esse tópico merece um pouco mais de atenção. Sabemos que vamos ganhar um live action e o que mais me passa o sentimento de coisas fantásticas é a franquia do Harry Potter e de Animais Fantásticos. Sim, eu acho o mundo de Harry Potter muito mais fantástico e interessante do que o mundo de Senhor dos Anéis, e é aqui que tá o X da questão. Eu acho que esse filme do Zelda vai ser um Senhor dos Anéis com Link. Wes Ball, que é o diretor do filme, uma vez falou que esse filme não vai ser como o Senhor dos Anéis, mas eu ainda tenho um pé atrás. Eu posso estar cético em relação ao live action, mas eu acho que esse filme não vai captar a atmosfera fantástica que os jogos têm. E ainda tá muito cedo pra falar o que vai ser desse live action, mas eu encontrei um tweet antigo do Wes Ball falando que o próximo grande filme com captura de movimentos deveria ser The Legend of Zelda. Tá certo, Avatar, que é um filme feito por captura de movimentos, é incrível, é bonito, mas eu não acho que passa a mesma vibe que o filme de The Legend of Zelda deveria passar. E como vocês já devem ter adivinhado, o Estúdio Ghibli seria perfeito nisso. Eles são excelentes em criar mundos fantásticos, até porque todos os filmes deles são assim. Claro, esse live action pode surpreender, mas eu ainda tenho um pé atrás. Eu acredito que o Estúdio Ghibli colocaria um carinho imenso se ficasse à frente desse projeto. Mas agora a única coisa que nos resta fazer é orar e torcer para que esse live action do Zelda seja bem feito, tenha muito carinho envolvido e que seja um grande sucesso. Ou que dê tudo errado e o Miyamoto coloque esse projeto nas mãos do Estúdio Ghibli. Bom,
É isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Me fala aqui nos comentários o que você acha que seria interessante para essa adaptação de Zelda. Você acha que o live action pode dar certo? Ou você acha que o Estúdio Ghibli seria perfeito, assim como eu? Ou você acha que alguma outra empresa também poderia dar certo nessa adaptação? Até porque Zelda é tão amplo, tem tantos estilos. Então, me conta aqui nos comentários qual empresa você acha que poderia dar certo também em uma adaptação de Zelda. Muito obrigado por assistir até aqui. Deixa o like, se inscreva no Miojo Nerd, nos siga nas redes sociais, eu posto muita coisa interessante lá no nosso Instagram. E valeu, até a próxima.